Boas, então vamos agora converter aqui um disco IDE para um disco SSD ou CF. Então, isto foram compras que fiz no AliExpress. Isto é um cartão SF Card de 4 GB, como podem reparar aqui. Ele parece que foi refurbished, mas para a situação que eu preciso é mais que suficiente. Estes cartões normalmente são utilizados nas máquinas fotográficas e nos equipamentos industriais. Depois tenho aqui o adaptador que adapta isto para IDE. O que é que se faz? Ligamos aqui este leitor de CF Card e funciona como um disco rígido. Isto é uma forma muito utilizada nos computadores antigos. Por isso, agora só falta ligar ao computador e fazer as configurações. Agora, pegamos no computador. Não se esqueçam que atualmente todos os computadores têm pelo menos uma entrada IDE. Se essa entrada IDE não for utilizada no disco, vocês tiram o leitor de CDs e ligam aqui este equipamento para funcionar como um disco rígido. Não se esqueçam de meter o jumper a dizer que é slave, para não existir qualquer problema com o aviso, para não termos que fazer grandes configurações. Depois é só ligar ao computador. E depois daqui, através do desktop, qualquer Windows, eu estou a utilizar o Windows 10, fazemos as configurações. Se repararem, ele tem a luz ligada, porque eu fiz a ligação com o cabo das disquetes. Depois vamos aqui ao Disk Manager e se repararem, ele vai aparecer aqui o Disk 3, que tem aqui os 4 GB, que nunca são 4 GB e vocês têm que ter atenção a esta situação. Formatei, vim ao site da MAM e através de lá fiz o download do emulador. Porquê? Porque o emulador vem com este que é o CHD-MAN e este CHD-MAN é a ferramenta que nós precisamos para fazer aquilo que é passar o jogo que eu tenho, arcade, que é o California Speed, para um disco SF, para funcionar como um Solid State Disk. Neste caso eu vim aqui a este site, que é o arcade, e fui ver quais eram as versões que saíram. Eles aparecem-me que existem duas, uma delas é clone, eles não têm a certeza. Peguei e fiz o download, não foi deste site, foi de outro site, não vou fazer publicidade porque obviamente pode ser considerado pirataria. E o que eu fiz foi pegar nesse documento e passar para a pasta MAME, depois de ter sido extraído. Depois de estarmos dentro da mesma pasta, entrarmos no CMD e fazemos os comandos para ver qual é a informação que nós temos sobre este documento. Não se esqueçam que isto é um ficheiro próprio de imagem e ao fazerem os comandos ele vai vos dizer qual é o tamanho que ele ocupa no disco. E vocês têm que ter atenção porque se o tamanho for superior ao disco que vocês têm, obviamente vocês não conseguem convertê-lo, neste caso gravar de forma corretamente. Se vocês repararem, ele diz aqui que tem 4 GB e qualquer coisa. Significa que o que eu tenho é 3.7 que não dá para utilizar, mas eu resolvi de outra forma, que foi, eu vou-vos explicar rapidamente, que foi sacar a versão anterior que é 2 GB, por isso já dá para gravar. Então o que é que eu fiz? Vocês para gravarem têm que correr como administrador, fazem o CMD como administrador e depois fazem os comandos que estão aqui para vocês preencherem. Vai também estar na descrição, é só vocês fazerem copy-paste. Não se esqueçam que tenham atenção ao disco que escolhem. Por isso é que eu fiz o Disk Manager, que era para ter a certeza que o disco é o correto. Depois de correr o comando, vocês vão reparar, ele é simples. Copy-paste, está na descrição. Ele vai começar a iniciar o processo de gravar. Esse processo de gravar, se repararem aqui, ele deu erro. E eu vou-vos explicar porquê. Porque o disco não pode estar formatado. E isto, vocês vão ter que ir outra vez à ferramenta, ao Disk Manager do Windows, e removerem, vocês vão ver o que eu vou fazer, e limpar. E se vocês, quando deixam o espaço sem ter nada, vocês conseguem gravar logo. E agora ele já entra no processo de gravação. Isto vocês têm que ter atenção, porque senão o disco está cheio quando não está. Nestes casos escolhi uma imagem no qual ele não ultrapassa os 4 GB, por isso conseguimos gravar sem problema nenhum. Ele demora sempre um bocadinho a gravar, é só uma questão de esperar. No meu caso demorou uns 5 minutinhos,
mas também estamos a falar de 2 GB e qualquer coisa, por isso... O que vos posso dizer, isto é uma forma simples e barata de vocês substituírem o vosso disco mecânico por algo que não é mecânico e assim, de certa forma, conseguirem com que o equipamento dure mais tempo. Neste caso, isto foi uma máquina que eu comprei, a California Speed, e uma das situações que eu reparei é que sempre que estava a correr o jogo, ele fazia um barulho no disco e nem sempre o disco corria logo à primeira. E isto é uma forma simples, não muito cara, de vocês substituírem os vossos discos IDE por um disco Solid State. E vou reparar que finalizou com sucesso. Ele aparece uma mensagem, está finalizado com sucesso, que vocês conseguem ver depois se forem ao Disk Manager que ele ocupou o espaço completo. Vocês não conseguem aceder ao disco, não conseguem, ele não abre como um disco normal, por isso vocês não têm que se preocupar. Depois o que eu fiz, e eu aconselho a vocês fazerem, é guardarem sempre os comandos que vocês utilizaram para voltarem a utilizar e guardarem, neste caso, a imagem que vocês têm em pastas organizadas, porque vos vai dar jeito no futuro, em caso precisarem de gravar outro disco ou outra coisa qualquer. Por isso eu tenho aqui as 2 versões, a versão 2 GB e a versão de 4. E é isso, pessoal. Espero que seja útil este tutorial. Qualquer dúvida ou questão, perguntarem aqui. E é tudo. Um grande abraço e até a próxima vez.